Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde a gente fala sobre arquitetura de software no mundo real, né, Franco? Falando sobre um projeto de verdade, um projeto exímio. Cara, isso é bem interessante porque a gente evita, né, aquela armadilha, né, Franco, de mostrar código de exemplo que, poxa, não tem referencial para o mundo real. Que no livro funciona, né? Esse é um ponto importante. O by the book, às vezes, só funciona no book, né? Aqui a gente está tentando mostrar código real, cheio de qualidade, cheio de defeito, é código que está em produção, que a gente está desenvolvendo. Repositório, aliás, está aberto para você poder consultar os exemplos de código que a gente tem aqui, colaborar, por que não, botar defeito, fica à vontade. Franco, nos últimos vídeos a gente falou sobre... Esse já é o quarto vídeo da série, Franco, que loucura! No primeiro vídeo, a gente falou sobre a ideia de organização, arquitetura e tudo mais. Depois a gente falou sobre camada sintática, camada semântica. Exato. Nesse vídeo, Franquinho, falaremos sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o domínio. Pois é, domínio é uma coisa importante, a gente precisa falar mais sobre ele, tá? O que é o domínio, Franco? Domain Driven Design. Não, domínio, tem a camada do domínio. Antes de mais nada, é interessante porque o nome dessa camada, o nome correto não seria camada de domínio, mas do modelo do domínio. Não é à toa, tá, que ela está dentro da camada de models. É a forma como a gente está representando o domínio. E o que é o domínio na nossa percepção? O nosso domínio, especificamente, é o nosso negócio, o próprio negócio da companhia. Cara, dentro da camada de sintática, a gente viu que a gente tem lá a ideia de buscar informações das nossas ferramentas lá de terceiro. Só para poder lembrar, Franco, a gente falou sobre o Omniscope. Me fala um pouquinho, relembrando, o que é o Omniscope? O Omniscope é um painel, né, que nos dá uma visão completa de todas as ferramentas que a gente utiliza e o relacionamento entre essas informações. Exatamente. Por exemplo, a gente sabe que na área comercial, por exemplo, se utilizam... Pipedrive. Na área de consultoria. O Everhour. Para eventualmente a gente apontar as nossas tarefas, trabalho para fazer... Todoist, para poder também falar sobre nosso conhecimento. A ontologia. Que é um site... Em WordPress. E eventualmente a gente tem muitas outras coisas. A gente tem canal do YouTube, mas uma pancada de coisa. O Omniscope é essa visão geral. Ele está tentando consolidar, né, todos esses mundos, tá? Inclusive para nos ajudar, né, Franco, a identificar eventuais inconsistências. Por exemplo, clientes que estão cadastrados na Everhour, mas que eventualmente não estão devidamente inscritos na ontologia. Consultores que estão atuando na Everhour, mas que não estão com o nome adequado na ontologia. Todas essas inconsistências, né, Franco? O Omniscope acaba tendo essa visão do todo. Esse cara ajudou a depurar muito, né? Muita os dados que a gente tinha. E esse ponto é interessante. Qualificar, né? E esse é um ponto interessante. A gente defende a ideia, né, Franco, de gestão visual. Né? E essa gestão visual é importante. A gente entende que, poxa, nós falávamos, né, Franco, sobre movimentação da nossa consultoria, sobre volume de alocação. Então, cara, quais são os clientes que estão entrando, quais clientes que saíram? Nem sempre, por exemplo, cara, quem está fazendo, como é que eu vou saber certo se eu estou trabalhando? Verificando o apontamento das horas. Então, poxa, eu preciso saber, pelo apontamento das horas, quais são os clientes que estão efetivamente trabalhando com a gente, por volume de horas apontadas, ou clientes que pararam de trabalhar, ou que tem uma redução também pelas horas apontadas. Isso está no Everhour. E quem é que utiliza o Everhour? A área de operações, né? A área de operações, da consultoria. E quem é que eventualmente tem a responsabilidade de chegar no cliente assim, queridão, o que aconteceu que a gente não está mais trabalhando junto? Quem é que tem que fazer isso? A área de relacionamento. A área de relacionamento. A área de relacionamento utiliza o Everhour? Não. Não, pois é. E esse é um ponto importante, né? Como é que a gente faz para criar essa visão? Cara, trazendo... Outra coisa, Franco, tu precisa saber de todos os detalhes do Everhour? Não. Você precisa saber exatamente desse sumarizado, desse cadência de trabalho, né? Exatamente. E, cara, não é sobre criar uma visão para o Franco, também tem essa questão de custo, né? Mais usuário acessando. Cara, não vou criar essa visão para o Franco, eu vou trazer essas informações via API, na minha camada sintática do próprio Everhour. Eu tenho lá essa tradução na minha camada semântica e a partir dessa camada semântica eu começo a ter, eventualmente, a construção em cima do meu domínio. E o domínio aqui, gente, ele vai trazer para a gente algumas visões mais altas. Por exemplo, num modelo mais alto, nesse momento eu tenho dentro da Exímia os nossos cases. O que é o nosso case, Franco? É a descrição do trabalho e do benefício que a gente está entregando para o nosso cliente. Isso é um case. Então, toda vez que nós temos um cliente na Exímia, a gente tem associado a esse cliente um case. E no contexto Exímio, a gente explica esse case falando sobre qual era a situação do cliente, quais eram as dificuldades dele, eventualmente quais foram as nossas recomendações, quais foram os benefícios que o cliente teve. Exato. Isso é um case. Onde é que a gente cadastra o case? O case na ontologia. Pois é, então assim, o nosso pessoal da área comercial precisa conhecer esse case. Quem é que faz a redação desse case eventualmente? Os consultores. Os consultores, muito bom. Só que olha só, esse case, que é a forma como a gente trata na ontologia, ele vai encontrar o que dentro da Everhour?
um projeto. Um projeto. Na linguagem da Everhour, o Everhour chama o trabalho para apontamento um projeto. Projeto e controle de horas, né? Só que você percebe, eu preciso de alguma forma conectar essa visão da Everhour, que é de projeto, né? E eu tenho essa visão explícita lá na minha camada sintática com um post do WordPress, certo? E então, primeira coisa, no Everhour é um projeto, no WordPress eu tenho um post. Na camada sintática, eu vou estar representando isso. Na camada semântica, eu vou estar verificando, cara, no meu sistema de ontologia, que na camada semântica eu falo sobre ontologia, eu tenho um case. Na camada, que é um map, né, uma tradução, um depara da minha camada sintática. No meu Task Manager, que é a ferramenta lá da camada semântica para que, desacopla o Everhour, a gente tem já a visão do case, né? E esse ponto é um ponto interessante. Quando você olha a camada de domínio aqui, Franco, a camada de domínio a gente faz a cola, tá? Então, aqui na camada de domínio especificamente, aqui está um código, de novo, esse código não está bonito, não está perfeito, mas é o código que nós temos agora. Eu tenho a visão, algumas coisas interessantes, ó. Eu tenho, por exemplo, a visão de case, né? Aqui está a estrutura de o que é um case, né? E repara que dentro do próprio case eu já tenho, por exemplo, o link para o projeto do Everhour, eu tenho o link, eventualmente, para as informações que estão na ontologia, ou seja, na camada de domínio, eu começo a reconhecer quais são as ligações, eu faço a cola, né, entre os dois ambientes. Então eu tenho aqui a camada de domínio, eu vou ter eventualmente outras informações, né? E aí, na camada de domínio, quando a gente fala sobre domínio, a gente fala sobre domain driven design. Eu passo a entender aqui que eu tenho sim um repositório, que é um design pattern, um padrão de projeto de domain driven design. Então, nesse repositório especificamente, olha que interessante, ó. Eu tenho como injeção de dependência aqui que eu preciso da ontologia, que eu preciso eventualmente do time tracker e que eu vou precisar eventualmente também do repositório dos meus clientes. E olha que bacana que acaba acontecendo aqui, tá? Eu vou ter aqui a carga dos meus getAll, né? Eu tenho ali os cases ativos, eu tenho os cases eventualmente com alguns IDs, eu tenho get by ID, eu tenho get by slug, que é uma estrutura que a gente pegou, get by hora ou informação do próprio Everhour, não tenho porquê. No mundo perfeito, inclusive, Franco, essa aqui tem uma pequena corruptela, tá? Porque eu estou deixando aparecer no domínio o nome de uma coisa que existe lá na camada sintática. Ou seja, o meu acoplamento... eu deveria ter isso mais forte na camada semântica, isso não deveria estar aqui, não deveria aparecer Everhour aqui. Pô, quem é o cara que fez isso, Franco? Vamos conversar, né? Vamos conversar. Não. Esse programador aí, cara, não dá. Repara aqui que até a própria ideia já sinalizou com verdinho, tá? Não tem problema. Imagina. Gente, o ponto todo é que no mundo real, Franco, esse é um ponto interessante. No mundo real, onde você tem entregas para fazer, às vezes você tem essa coisa da erosão arquitetural. Cara, a organização está definida. O que é esse Everhour aqui? Fica uma dívida aí, né? É uma dívida técnica. Mas o que é esse Everhour aqui? Bagunça. Está aparecendo uma coisa que não deveria estar aparecendo aqui. Detalhe, tá? O cara que fez isso aqui é um cara, enfim, que tá... É um cara legal, tá? Um cara bem intencionado, acho que o guri tem futuro. Mas olha só que interessante, Franco, aqui quando eu faço a composição dos dados, né, eu carrego primeiro a ontologia e depois eu tenho toda uma lógica aqui para tentar vincular. Aqui tá o tracker, olha que bonitinho. Eu tenho a informação de tracker exatamente para quê? Porque, às vezes, um projeto existe na Everhour, mas não tem equivalente na ontologia. E aí entra aquela história, né? Tipo, em análise de conjuntos, você tem o que são os cases da Eximia? É tudo aquilo que está na ontologia, mas é tudo aquilo que já está na Everhour e que eventualmente não tem uma descrição ainda na ontologia. E o que isso aqui traz pra gente, né, Franquinho? Isso traz exatamente um alerta, né? Para poder fazer a descrição, né, do case. Exatamente. Se você for pegar a interface do Omniscope, né, trazendo aqui de novo para nossa interface do Omniscope, se você for pegar a interface do Omniscope, inclusive, né, Franco, daqui a pouco vai aparecer na tela, quando a gente faz essas transições mais bruscas, a coisa não acontece. Mas aqui a gente tem uma relação, né, das nossas inconsistências. A gente tem uma ferramenta, daqui a pouco aparece, tem uma ferramenta aqui que a gente pode vistar as inconsistências, que é exatamente para quê? Para verificar, cara, essa informação que existe dentro do WordPress, tá ali embaixo, ó, Inconsistency Finder, você não tá vendo que a tela tá um pouquinho
pouquinho cortada, mas enfim, aqui embaixo tem um cara para administrar, né, ferramenta administrativa, que vai ter lá a relação das inconsistências. Essa lupinha aqui embaixo, você não está vendo a interface completa, porque nessa transmissão a gente apanha de vez em quando, só um pouquinho, né, Franco? Mas voltando para nossa coisa, então, tipo, nessa camada aqui da nossa ontologia, quando a gente começa a analisar aqui o nosso código, né, a gente percebe exatamente essa ligação, cara. O case ele nasce ou do tracker ou da ontologia, e a gente faz a cola entre os dois. Da mesma forma, quando você pega, por exemplo, a relação dos clientes, acontece a mesma visão, tá? Tipo, tem o cliente, aqui tá a relação do cliente, olha aqui de novo, Frango, ó, Everhour aparecendo de novo. E sabe o que é pior, Franco? Assim, além do Everhour tá aparecendo de novo, tem Everhour e Tracker. O cara tem que demitir esse guri, tá? Esse cara que tá programando isso. De novo, é projeto do mundo real. Mas olha que interessante, ó. Aqui embaixo, ó, você vai encontrar mais uma vez uma ferramenta de build para tentar conectar, por exemplo, os clientes. Aqui, olha a ontologia a ideia tentando explicar meu código. Cara, eu tenho aqui ferramentas para tentar conectar também esses meus dois mundos, tá? De muitas formas, um cliente, se eu tenho um cliente cadastrado no Everhour, cara, eu tô trabalhando para ele, certo? Não é que o cliente não existe ainda, mas eu vou ter um vínculo. Cara, como é que eu vinculo esse cliente da Everhour com esse cliente da ontologia? E no próximo passo, vincular com o cliente do Pipe. Exatamente. Por exemplo, o cliente do Pipe, a gente tem que trazer o Pipe para cá, né? Para poder fazer essa vinculação também. Quanto possível o cliente... E esse é um ponto interessante, cara. Por quê? Porque, às vezes, o cliente que está descrito dentro do Pipe não é o mesmo cliente que está descrito dentro do Everhour. Acontece. Ou pior, né, Franco? Tipo assim, o cara tá comprando da gente alguma coisa e a gente tem uma informação desatualizada dentro sobre ele. E, cara, pô, quem é que tá... Se a gente tem um cliente que a gente já atende, quem é que pode falar mais sobre o cliente? O consultor que tá atuando na ponta. Dentro do cliente o tempo inteiro, né? Então, o consultor passa a ser uma fonte importante de informação. Cara, mas o consultor não usa Pipe Drive. Só que o consultor não usa Pipe Drive. O consultor usa o quê? Usa o Everhour. E esse é o ponto interessante, ou seja, o Omniscope acaba dando essa cola entre um ambiente e o outro, né? Ou seja, não é... As pessoas podem perguntar, nossa, mas por que vocês criaram uma ferramenta e não usaram uma ferramenta de BI para analisar isso? Não é uma ferramenta de BI, cara. Aqui eu estou usando um bocado de outras lógicas porque eu vou eventualmente adicionar algumas automações. Um outro elemento, cara, a gente chama de workers aqui, né? Cara, o worker, de novo, é alguém que está trabalhando dentro da Exímia. Então, dos workers, primeira coisa, eu tenho uma classificação. Hoje eu tenho uma visão alta entre ter o cara que seja um account manager e um cara que seja, eventualmente, que é o gerente de conta, o cara comercial, e eu tenho o consultor, classificando o consultor como lista geral. Aqui, eventualmente, eu vou ter, então, meu modelo do worker, né? E eu tenho também a construção dos dados. A vista dos workers, a princípio, é mais fácil de montar, mas repara que ela se baseia aqui nessa descrição. Poxa, eu estou pegando informação da ontologia, mais o tracker, mais insights, ou seja, eu estou pegando esses vários sistemas e juntando tudo isso... Partes, né, de cada um para trazer uma visão integral. Então, por exemplo, cara, eu quero, por exemplo, né, Franco, quando eu falo sobre o meu gerente de relacionamento, vamos pegar um exemplo, o Guga, né, que trabalha com a gente. O Guga é um cara que usa no dia a dia dele Pipe Drive. Mas, por exemplo, todos os clientes, todo o trabalho dos clientes está vinculado aonde? Dentro do... Everhour. E quando os nossos consultores vão escrever o case, escrevem tudo isso na ontologia. E, cara, como é que eu vou fazer para... No dia a dia, a ferramenta de trabalho do Google é o Pipe. É o Pipe, mas hoje o Omniscope já começa a fazer muito parte, né? Onde ele consegue ver o case, uma descrição, aí ele já olha quantas horas estão sendo trabalhadas ali e algum detalhe comercial, né? Que tenha em cima desse cliente. E o ponto interessante é que é o seguinte, tá? Aí alguém que pode estar olhando pode dizer para mim, mas poxa, Lemar, qual é a visão do domínio aqui? O domínio, nesse momento, pelo menos, ele está entregando para a gente esse repositório dessas principais entidades. Eu estou reconhecendo quais são as entidades que eu tenho e estou fazendo a vinculação delas. E esse meu modelo fica rico. Então, eu tenho essa informação a partir dos repositórios. Ah, mas Lemar, e as operações de alteração, modificação? Neste momento, o Everhour, o Omniscope, ele é um visualizador. Mas daqui a pouco, por que não, né, Franco? Clicar num botão e fazer esse botão já gerar... Porque, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que também vai entrar aqui daqui a pouco, que é essa ferramenta para poder gerar o faturamento para os nossos clientes. A Exímia, de novo, nós somos uma consultoria com um pouco mais de 40 pessoas. A gente usa um RPzinho. Qual é o seu RP? O Conta Azul. Ó, propaganda para vocês do Conta Azul, ó. Mas a gente usa Conta Azul. Legal. Podia liberar a gente pelo menos a mensalidade, né? Mas enfim, cara, Conta Azul.
Por que eu não tenho, por exemplo, eu tenho informação de faturamento e, olha só, dentro do Conta Azul também tem o cliente. Tem cliente lá também, com Então, outras informações, né? E aí, Franco, começa o seguinte, você que agora que não é arquiteto, mas vamos lá, se eu quiser desenvolver a integração com o Conta Azul, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Entrar aqui e desenvolver a parte da sintática, a camada sintática. Exatamente. Porque vai dizer para mim como é que funciona a integração com o Conta Azul. Exato. E aí eu vou tentar normalizar termos e tudo mais, tem informação no Conta Azul. Depois, o que eu tenho que fazer? Faz uma tradução da camada semântica. Exatamente. Então, começa a perceber a informação da camada semântica e, fatalmente, depois, o que eu tenho que fazer? Aplicar aqui no domínio, né? Esse é um ponto interessante. Por quê? Porque no domínio eu vou ter o conceito do cliente, eu vou ter os cases e todo mês a gente faz faturamento para o nosso cliente, certo? Uhum. Tem regras de faturamento, que é regra que está visualizada e idealizada lá, mas muito do nosso trabalho, às vezes, é apontamento baseado em volume de trabalho. Exato. Então, o que eu tenho? Então, onde é que está o volume de trabalho? Lá no Everhour. O que hoje o nosso pessoal tem que fazer? Cara, tem que levantar a informação da Everhour, gerar as informações para as notas, gerar as notas, trabalhando caramba, certo? Trabalho e possibilidade de enganos, né? Então, o que a gente faz? Com o Omniscope, a gente vai começar a ter essa visão integrada para, primeiro, facilitar a geração dessas informações, num primeiro momento, obviamente, para poder facilitar a conferência. Aliás, é isso que a gente está fazendo hoje com o Omniscope. E, num segundo passo, automatizar a própria geração da nota. Ou seja, o Omniscope vai começar a ter na camada de... Agora, onde é que você vai colocar essa operacionalização de pegar coisas do Everhour, né, e, eventualmente, gerar informações no Conta Azul? Né? Cara, quem vai estar operacionalizando isso vai ser a nossa camada de domínio. Por quê? Porque na camada sintática a gente tem a coleta da informação e eventualmente vai estar atuando lá para poder fazer gravação lá dentro. Na camada semântica a gente está fazendo a tradução, depara. Na camada de domínio é onde a gente faz essa orquestração. E eu acho que você que está nos acompanhando agora talvez não tenha até então pensado na camada de domínio como tendo esse propósito de exatamente trazer significado para o negócio. Ou seja, o domínio fala sobre como que a Exime opera, né? E esse ponto é um ponto interessante. Eu quero eventualmente ainda falar com vocês, e em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Tem, por exemplo, outras coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente tem uma camada de datasets. Os datasets, eventualmente, a gente começa a ter visões mais altas. Então, a gente começa a ter consolidação, por exemplo, de volume de horas trabalhadas e, por exemplo, já enriquecido, né? Tipo, não é só um relatório do Everhour. A informação do Everhour enriquecida com informação que vem lá da ontologia, mais de um bocado de coisa. Esse dataset, efetivamente, se você for verificar aqui, a gente começa a trabalhar numa visão mais alta, que é onde a gente vai devolver a informação estruturada em classe num data frame, que é um conceito do Pandas, para poder gerar gráfico. Então, toda essa construção... E ter uma visão consolidada maior, né? Exato. Para daí fazer relacionamentos e ter uma visão de negócio mesmo, né, Neymar, nesse caso. Então, o dataset que eu tô verificando aqui, ele é quase uma expressão, né, do próprio domínio, né, para poder gerar aquelas visualizações. Então, por exemplo, dentro da interface, inclusive do Omniscope, a gente tem aquela história de, poxa, eu quero pegar os apontamentos do mês passado, dos últimos meses. Comparar com o do mês atual. Gerar, eventualmente, exportação. Cara, essa interface toda, né, vai ser integrada dentro dos datasets. Mas, os datasets você tem uma para outro dia. O ponto interessante é, desse lado dos modelos, eu acabo, então, desenvolvendo tudo o que eu preciso para poder gerar o acesso aos dados e a lógica dos dados. Essa interface vai ser a interface que eu vou utilizar na composição da minha UI. Outro ponto que a gente está avançando, né, Franco, agora a gente vai desenvolver, a partir das próprias telas, a gente quer desenvolver também interface de API para poder consumir. Por quê? Porque se eu tenho, no lugar de ficar consumindo ferramentas diversas, eu vou utilizar essas APIs. Para quê? Para eventualmente alimentar outra força nossa, que é inteligência artificial. Cara, eu quero fornecer uma interface conversacional para que o Franco, nosso consultor, possa perguntar, poxa, qual foi o trabalho que foi feito no cliente X na semana passada? Foi esse, por essas pessoas. E legal poder fazer ligação disso, né, entre sistemas, entre clientes, né? A gente tem especialidades que a gente trabalha em vários clientes, né, com a mesma especialidade, a mesma aplicação, e conseguir fazer esses relacionamentos, né? Isso. Ganhando uma visão mais rica, né? Isso. Então, poxa, a gente cria essa visão rica e esse ponto é um ponto importante, tá? A gente, de novo, defende a ideia da Exime de uma gestão visual,
né? E a gente entende que parte do processo para a gente conseguir desenvolver essa gestão visual é parte da ideia de a gente ter um placar. Eu sempre falo, né, Franco, para você poder avançar, uma primeira coisa que você tem que ter com o teu time é um placar que mostra que você está ganhando ou que você está perdendo. Né? O Omniscope, de muitas formas, ou está se convertendo nessa visão. Nesse placar. Outro ponto que é importante, né, Franco? A gente fala que no final do dia é tudo mais ou menos como a água, né? As pessoas sempre fazem o mais fácil, né? E o Omniscope também vem nisso, tá? Porque a princípio a gente criar... como que eu faço, por exemplo, para facilitar a comunicação entre a minha área técnica e a minha área de negócio, a minha área, por exemplo, de negócios, os vendedores, os consultores, enfim. Cara, os account managers. Cara, se eu ficar na esperança de que o account manager vá visitar o Everhour, mesmo que o Everhour postou todas as informações, Franco, mesmo que licenciamento não fosse problema, cara, se eu fosse esperar por isso... É que é muito trabalho, né? Hoje a gente não tem tempo para perder com esse trabalho, vamos dizer, braçal, né? A gente tem que usar ferramentas que nos ajudem e nos traga dados para tomada de decisão, para embasamento, né, de trabalho, para fazer negócios, né? Deixa eu te falar uma coisa, você que está me acompanhando, conversinha, tá? Essa história de muito trabalho, não é nada. Deixa eu falar o que eu acho de verdade. A gente tem que fugir um pouco daquela ideia, né, Franco, de definir processos, normas, regular um monte de coisa, porque no dia a dia as pessoas não seguem processos e normas. As pessoas fazem um trabalho e, idealmente, o mínimo trabalho possível. Mas o trabalho também de conhecer várias ferramentas, né? Então é todo um conhecimento que a gente acaba com o Omniscope, né, facilitando a vida. Exato, assim, tornar mais fácil aquilo que tem que ser feito todos os dias, né? Tornar mais fácil aquilo que tem que ser feito todos os dias, essa é uma obsessão. E, cara, nós não estaríamos sendo justos e transparentes se a gente falasse que essa é a nossa obsessão para os nossos clientes, se a gente não fizesse isso em casa também. Verdade. E é uma linha de aprendizado contínuo. Então, esse é um outro ponto que eu quero compartilhar com você, tá? Se você tem curiosidade para saber sobre essa ideia do Omniscope, como que isso nasceu, como que está funcionando, como que se conecta com a ontologia, né? A gente tem trabalhado com os nossos clientes sobre gestão do conhecimento, por exemplo, né? E gestão do conhecimento não sobre modelo teórico, mais uma vez, né, Franco? Porque, fica muito fácil você falar sobre aquilo que o livro diz, né? Teenager Sex Syndrome. Todo mundo fala como especialista, poucos fazem, os que fazem mal feito. A gente não é perfeito, tá? A gente também tem vários pontos de aperfeiçoamento, assim como no dia a dia, a ideia não é sobre você encontrar a melhor solução, é sobre você encontrar uma solução melhor, mais eficiente, que ajude você a gastar menos, não gastar mais, né? Gastar menos. Nesse momento. Né? Nesse momento. Seja fácil de evoluir. Exato, por quê? Porque no VUCA, o MUVUCA, né? Semana que vem mudou tudo. Tudo não, mas mudou muita coisa. E aí, de novo, a organização do sintático, do semântico, da visão do domínio. Essa manutenção. O domínio é muito mais estável. Não precisa mais 6 meses, né? Não. Para ter resposta. O domínio é muito mais estável, Franco. Né? Então, poxa, a camada de domínio mexe menos nela. Cara, agora, a camada sintática é ser volátil. Então, eu tenho que achar formas para poder proteger. Mas, mais uma vez, aqui até agora a gente falou sobre os modelos. Voltando para a nossa tela, são os modelos. Existe toda uma discussão que a gente pode fazer ainda, Franco, sobre as nossas UIs, né? Sobre voltar a falar sobre UI e voltar também a falar sobre as nossas APIs, que a gente começa a desenvolver para fornecer, a partir desse modelo mais rico, o modelo de domínio, a gente começa a fornecer depois APIs, né? Para poder entregar para o negócio integração com outras ferramentas. Porque, de novo, eu vou utilizar daqui a pouco um GPT, uma ferramenta de inteligência artificial para poder ajudar em análises. Esse é um ponto importante da arquitetura. Você tenta fazer com que cada coisa, além da organização de cada coisa ter um lugar, cada coisa tem uma função bem clara. Não faz muito sentido daqui a pouco eu botar muita ferramenta AI aqui dentro, né? Daqui a pouco o Omniscope é um consolidador. A função dele é essa. Eu vou ter uma outra ferramenta que vai pegar os dados desse consolidador para eventualmente produzir esses insights por IA. Que a gente está usando direto também. Aliás, ponto importante, quando é que a gente usa IA, Franco? Para facilitar aquilo que a gente tem que fazer todos os dias. Esse é o problema, esse é o processo, de maneira geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Franco, momento blogueirinho. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube. Ative as notificações. Ative notificações. O sininho é aquele. Deixe
as reclamações, comentários. Por favor, elogios, cara, do trabalho. Né? Elogie a edição. E compartilhe com a coleguinha. Compartilha com um coleguinha, que também é importante. Ó, esse aqui foi um primeiro passeio sobre o Omniscope. A gente vai continuar passeando. E, cara, essa ferramenta está evoluindo direto, tá? Então vai lá no repositório, pega também, clona esse repositório, dá uma olhada, pergunta pra gente, vamos trocar ideia. Nosso objetivo é te ajudar. Na verdade, nosso objetivo é vender mais, tá? Mas na prática, para te ajudar, para vender mais, a gente tem que te mostrar que, poxa, nossa ajuda faz diferença. É mais fácil quando a gente ajuda. Bem mais fácil quando a gente ajuda. Mas, ó, ajuda de verdade, tá? Sim, verdade. Falando sobre coisas que fazem diferença aí, com exemplos do mundo real. Se é para passar vergonha, vamos passar vergonha junto. Essa é a ideia. Espero que você tenha gostado e te encontro num próximo vídeo. Valeu, até uma próxima. Um abraço.